Mas Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar ao seu coração hoje. E eu preparei essa palavra com muito carinho, porque foi algo que o Espírito Santo falou comigo. Quando eu fui chamado para o ministério, eu disse ao Senhor que eu pregaria a sua palavra com fidelidade e que eu ministraria aquilo que Ele trouxesse ao meu coração. Hoje o tema que eu dei a essa ministração é Sendo como Jesus. Nós estamos no ano da identidade. E ser como Jesus tem a ver com a nossa identidade. O maior chamado de Deus para a nossa vida é para sermos como Ele. Mas eu quero trazer algumas coisas que eu considero muito importantes sobre o que me motivou a pensar, a orar sobre esse assunto. Queridos, nós vivemos em uma geração marcada por crises de identidade. Talvez como nunca antes as pessoas estão confusas sobre quem elas são. Muitos professam a fé cristã, mas não demonstram evidência de transformação do que o Evangelho trouxe em suas vidas. Um estudo da Mar Asset Management, por exemplo, trouxe agora recentemente que estima-se que até o final de 2024, o Brasil chegaria a 74 milhões de brasileiros evangélicos. Isso projetaria a proporção para algo em torno de 35,8% da população até 2026. Isso é dado. Chegamos a 74 milhões de cristãos no país. Muitas vezes eu faço uma pergunta: onde eles estão? Se as coisas continuam do mesmo jeito, ou se mudou tão pouco? Que mudanças a sociedade tem sofrido com a presença dos cristãos? Nós vivemos em um tempo onde muitos se dizem cristãos, mas poucos parecem com Cristo. Eu diria, queridos, que a maior crise da igreja não é de membros, mas de identidade. Quem somos? Qual é o nosso modelo? Quem é o nosso referencial? Quem nós estamos nos tornando a cada dia? A maior marca de um discípulo de Jesus não é o conhecimento que ele possui. A maior marca do discípulo de Jesus é o quanto ele se parece com o seu mestre. Dallas Willard, um dos autores cristãos mais respeitado hoje em dia, disse assim: o alvo do discipulado não é melhorar pessoas, é transformá-las para que se tornem como Jesus. Esse é o propósito de Deus. Ser discípulo de Jesus não é apenas aprender sobre Ele, mas tornar-se como Ele.
A identidade do discípulo, ela está fundamentada na imitação viva de Cristo. Identidade no reino de Deus não é sobre aparência, não é sobre rótulo, mas sobre essência, sobre quem nós somos. Ser discípulo de Jesus é viver uma jornada contínua de formação e de transformação, onde o caráter de Cristo é moldado em nós pelo poder do Espírito Santo. Ser como Ele é o padrão. Ser como Ele é o chamado. Ser como Ele é o desafio para cada cristão. Ser como Jesus. Sendo como Jesus. É sobre isso que eu quero compartilhar com você. Ser como Jesus diz respeito à identidade. E ser como Jesus é discípulo de Jesus, sendo como Jesus. Lucas 6,40, a palavra diz: o discípulo, ele não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Uau! Deus nos chamou não para estarmos acima, sabe, Ele nos chamou para estarmos prontos, alinhados, sendo como Ele é. Hoje eu faço um convite a você, porque hoje eu quero compartilhar com você uma verdade fundamental sobre a nossa jornada de fé. E a verdade fundamental é a nossa identidade como discípulos de Jesus. Sobre quem nós somos, ou melhor, sobre quem o Senhor espera que nós nos tornemos. Em um mundo de constante indefinições, em um mundo que constantemente nos empurra para definir quem somos por aquilo que fazemos, que somos aquilo que possuímos, que somos a opinião dos outros, Jesus, Ele nos oferece uma perspectiva que eu diria radicalmente diferente. Nossa verdadeira identidade, nosso propósito mais profundo está em sermos como Ele é. Jesus disse em Mateus 10, 24 e 25, há uma repetição de Lucas 6, 40, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Essa verdade, ela ecoa no nosso coração. Nós, quando bem preparados, nos tornamos como o nosso mestre. A essência do discipulado, então, não é aprender sobre Jesus. Não tem a ver com informação. A essência do discipulado é aprender com Jesus como nos tornamos como Ele é. Ele mesmo nos deu exemplo. Nós lemos em João 13:15 assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus nos convida a seguirmos o seu referencial, a seguirmos Ele como nosso modelo de vida em tudo que nós fazemos. Ele nos conhece intimamente, conforme João 10, 27, e é por isso que Ele nos convida a isso. João 10, 27, o texto nos diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu queria chamar a sua atenção para isso aqui. Jesus está dizendo:
as minhas ovelhas, elas me seguem. Elas fazem o que eu faço. Elas irão onde eu aponto. Elas se comportarão como eu orientei. Portanto, ser um discípulo de Jesus é um convite a uma transformação profunda. Essa transformação, ela molda o nosso caráter, ela molda nossas atitudes, ela molda as nossas ações, ela molda o nosso comportamento. É um chamado para refletir a imagem do Mestre em cada área da nossa vida. Hoje, eu convido você a refletir sobre 3 pilares da identidade como discípulo de Jesus. Primeiro, andar como Jesus andou. Segundo, amar como Jesus amou. E terceiro, servir como Jesus serviu. Ser discípulo de Jesus é ser como Jesus. É viver a sua identidade. A identidade dele é viver como ele viveu. E como é ser como Jesus? Ser como Jesus, em primeiro lugar, é andar como Jesus andou. Diga comigo, ser como Jesus é andar como ele andou. Em 1 João 2, 5 e 6, a Bíblia nos diz: mas se alguém obedece a minha palavra ou a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aí ele diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Dessa forma, sabemos que nós estamos nele. Se você quer conhecer, entender o lugar onde você se encontra, se você quer perceber se você está seguro, se você de fato está sentado no propósito, se você quer saber se você está fazendo a vontade de Deus, preste atenção, se você está andando como ele andou. O primeiro pilar, portanto, da nossa identidade como discípulo é moldar o nosso comportamento, é moldar as nossas atitudes, é moldar o nosso estilo de vida ao do nosso Mestre Jesus. A identidade do discípulo, ela começa pelo andar como Jesus andou. Não é possível afirmar pertencer a Cristo se a vida segue em direção contrária a dele. Eu vou repetir isso. Não é possível afirmar que você pertence a Cristo se a sua vida está seguindo numa direção contrária a dele. Se você está priorizando aquilo que ele nunca priorizou. Se você está fazendo aquilo que ele nunca disse para fazer. Mas como Jesus andou? Ele andou em plena e inquestionável obediência ao Pai. Jesus andou em obediência radical ao Pai. Lucas 22, 42, ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus estava no momento da crucificação, a caminho da cruz, a caminho do enfrentamento da dor, de todo o processo da via cruz, e nesse momento, a caminho da crucificação, ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. João 4,34, Jesus declara: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que eu aprendo aqui é que Jesus andou em obediência incondicional ao Pai. Se Jesus andou em obediência incondicional ao Pai, o chamado dele para mim,
como discípulo, na minha identidade é andar como ele andou. E andar como ele andou é andar em obediência incondicional ao Pai. A vida de Jesus, ela foi a perfeita expressão de submissão à vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento iminente, como no Getsêmani, sua oração foi: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a essência da obediência. A essência da obediência é renunciar à própria vontade, por mais legítima que pareça, para abraçar a vontade soberana de Deus. E esse é um desafio hoje, porque nós vivemos numa sociedade extremamente autocentrada. Nós vivemos numa sociedade completamente hedonista. A busca pelo prazer, a busca pela satisfação é o fim primeiro do ser humano hoje em dia. Mas Jesus me mostra que o segredo para uma vida que agrada a Deus é a submissão à vontade ao Pai. Sabe o que eu penso, que eu tenho descoberto? É que cada vez mais que nós nos distanciamos da vontade do Pai, mais nós nos envolvemos em sofrimento, mais nós nos envolvemos em dor, mais nós nos envolvemos em perda, mais nós nos desconstruímos e nos descaracterizamos como imagem de Deus. Jesus, ele não via a obediência como um fardo. Jesus, ele via como seu próprio alimento. Ele declara: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus mostra que há um prazer. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos que a vontade de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Jesus, ele me mostra que eu encontro sustento, eu encontro propósito, eu encontro satisfação em cumprir a missão que o Pai dá a mim. Para mim, para nós como discípulos, andar como Jesus andou significa que a bússola moral, que a bússola existencial deve ser a vontade de Deus, revelada a sua palavra e guiada pelo Espírito Santo. Ser como Jesus é diariamente submeter-se à vontade do Pai, é ter prazer na vontade do Pai, é compreender a vontade do Pai, é se mover na vontade do Pai. Jesus andou em total dependência do Pai. Ele não apenas andou em obediência, mas ele também andou em dependência. Jesus, sendo Deus, humildemente, ele submeteu a dependência do Pai em sua humanidade. Ele não fazia nada por conta própria, mas tudo pelo Pai. Andar como Jesus andou é não fazer as coisas por vontade própria, por conta própria. É em tudo procurar a vontade do Pai. É acordar de manhã e perguntar: o que o Senhor quer da minha vida? É acordar de manhã e perguntar: qual é a sua agenda hoje, Senhor? Onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? É viver perguntando a Ele: como é que eu vou te agradar? De que maneira eu posso te agradar hoje? João 5,19 diz assim: Jesus lhes deu esta pergunta, essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai fizer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. A pergunta que eu faço para você hoje é: você é filho de Deus? Jesus diz: o Filho só faz
o que o Pai faz. Se eu sou filho de Deus, eu fui chamado para fazer o que o Pai faz. Ser como Jesus é andar como Jesus andou. A obediência de Jesus não foi apenas passiva, ela foi uma obediência ativa, que impulsionou ele a servir. João 12, 26 afirma: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. A decisão de andar como Jesus andou nos leva para um lugar de viver o extraordinário, porque Jesus diz que aquele que decide estar onde o Pai está, esse o Pai o honrará. Andar como Jesus andou é a essência, uma vida de seguir os passos do Mestre em obediência, seja nas grandes decisões, seja nos pequenos atos do dia a dia. Andar como Jesus andou é um convite para alinhar nossa vontade à vontade do Pai, confiando que Ele nos honrará. Quantas coisas você tem feito e você sabe que Deus não está nisso? Quantas escolhas você fez ao longo da vida que Deus não disse você para fazer? À medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando experiência. A experiência se torna perigosa na nossa vida, porque ela nos envaidece de que somos capazes de resolver todas as coisas. Lê do engano. Independente do crescimento que nós estamos ou nós temos, nós continuamos dependendo de Deus para sermos assertivos, para vivermos coisas que Deus tem para nós. A nossa identidade é ser como Jesus. O mundo, as pessoas à nossa volta, onde estivermos, só serão tocadas, só serão impactadas quando eles verem Jesus em nós. Na forma como agimos, na forma como nós nos comportamos. O Evangelho é sobre o que vivemos. O pastor Myon Gorokin, pastor da igreja Sarang, a igreja presbiteriana Sarang da Coreia, diz: nós somos os pequenos cristos aqui na terra. A minha atitude revela em quem eu creio. O meu comportamento revela o nível de fé que eu tenho. Você tem andado como Jesus? Quando Ele perdoa, você perdoa? Quando Ele se cala, você se cala? Quando Ele se entrega, você se entrega? Cristianismo sem cruz é teatro. Discipulado sem renúncia é religião sem transformação. Onde a sua vontade tem prevalecido sobre a de Deus? Eu queria que você pensasse sobre isso. Onde a sua vontade tem prevalecido sobre a de Deus? Existe alguma área em sua vida? Preste atenção, não se distraia. Existe alguma área na sua vida, finanças, relacionamento, carreira, lazer, onde você tem resistido à obediência de Deus? Andar como Jesus andou significa ceder o controle, confiar na soberania de Deus e encontrar alegria em fazer a vontade de Deus. Como nossa igreja reflete obediência a Cristo, nossas decisões, prioridades são moldadas pela vontade do Pai
ou pelas pressões externas humanas. Segundo, ser como Jesus é amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. O segundo pilar da nossa identidade de discípulo é viver a profundidade do amor de Cristo. O amor de Jesus não é um sentimento vago. O amor de Jesus, ele é uma força ativa, ele é uma força sacrificial, ele é uma força transformadora. Como Jesus nos amou? Ele nos amou até o fim. Em João 13:1 lemos: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Hoje em dia, as pessoas desistem muito fácil umas das outras. Como disse a irmã Miriam, lá do Paraná, é só começar a tirar as terras das unhas e as pessoas desistem das outras. Quando eu leio esse texto, eu aprendo que amar até o fim não significa apenas a duração do amor, mas eu aprendo aqui a intensidade e a completude do amor. Ele amou seus discípulos, amou a humanidade a ponto de dar a sua própria vida. Esse é o padrão do amor para o discípulo. É o amor sacrificial. É o amor altruísta. O amor é o selo mais visível da identidade de discípulo. Jesus não apenas falou sobre o amor, Jesus, ele encarnou o amor. Eu e você somos resultados do amor dele. Nós só temos a eternidade porque ele nos amou. Em João 3,16, nós vemos que o amor de Deus, ele foi ativo. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Francis Schaeffer disse: o amor é o distintivo do verdadeiro discípulo. O amor é a credencial do verdadeiro discípulo. O amar como Jesus, exige deixarmos de viver para nós mesmos. Amar como Jesus significa abrir mão do conforto, muitas das vezes, significa perdoar mesmo quando dói, significa servir mesmo sem esperar retorno. E sabe de uma coisa, eu tenho constatado, lamentavelmente, algo: é possível pregar, é possível liderar, é possível cantar, e mesmo assim não amar. Mas quem ama como Jesus, manifesta a luz, caminha na verdade. Quem ama como Jesus, edifica o outro, abençoa o outro, marca a vida do outro, faz a diferença na vida do outro. O amor de Deus, ele é sacrificial. O amor de Deus, ele é redentor. O amor de Deus, ele é salvífico.
Ele fez tudo isso por mim, por você, porque Ele nos ama. Ele não espera que sejamos dignos. Ele nunca cobrou isso de nós. Ele nos ama em nossa indignidade. Sabe por quê? Porque Ele nos transforma nela. O amor verdadeiro, ele é sacrifício, ele é entrega, ele é ação. O amor em ação e em verdade. Em João 3,16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora não é por acaso que 1 João 2, 9 a 11, nos diz assim, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz. E nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Ser como Jesus é viver em um amor que não tolera a escuridão, que não tolera o ódio, que não tolera a indiferença nos corações. O amor de Jesus é uma marca dele. João 13:35, a Bíblia nos diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros. Sabe o que Jesus está dizendo? A forma do mundo conhecer quem vocês são é vocês amando uns aos outros. Sabe o que Jesus me ensina aqui? Que o amor para Ele não é uma retórica. Não é teologia. Não é um ritual religioso. Mas é a forma como nós amamos e decidimos fazer a diferença na vida do outro. Deixa eu te fazer algumas perguntas para você olhar para o seu amor. Você ama quem pensa diferente de você? Num país polarizado como nós estamos vendo ideologias separando a mesa de irmãos. Irmãos que não têm ou que não conseguem sentar à mesa para ter comunhão com o outro, porque o outro pensa diferente. Isso não é amar como Jesus amou. Você ama quem te feriu? Quando Jesus foi dar os últimos suspiros na cruz, antes de dar o suspiro, Jesus disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você ama com ações ou só com palavras? Amar como Jesus amou é impossível, sem viver como Ele viveu. E Ele viveu cheio do Espírito Santo. Em que área da sua vida você precisa amar mais como Jesus? Há alguém que você tem evitado amar? Há alguém que você tem evitado perdoar, que você sabe que precisa perdoar? O amor de Jesus, ele se manifesta na nossa disposição de ir além, de sacrificar, de se compadecer. E eu concluo aqui com o último ponto. Ser discípulo de Jesus é ser como Ele. É viver a sua identidade, é viver como Ele viveu, ser como Jesus é, em último lugar, servir como Jesus serviu. É andar como Ele andou, é amar como Ele amou, e é servir como Ele serviu.
como Jesus serviu, em humildade e entrega pelo próximo. O terceiro pilar da nossa identidade de discípulo é servir como Jesus serviu. Inseparável da obediência do amor, querido, é o serviço. A identidade do discípulo de Jesus é a identidade de um servo. Jesus, o Senhor da glória, lavou os pés dos discípulos. Ele se despiu da sua posição e ele assumiu a toalha e ele assumiu o serviço. Essa atitude desconcertante de Jesus, ela nos ensina que no reino de Deus, a grandeza está diretamente ligada a servir. Eu costumo dizer que o cristianismo só é cristianismo na mesa, com a toalha e com a bacia. O exemplo de Jesus no lava-pés, o clímax do ensino de Jesus sobre serviço está em João 13, 14 a 17. O texto diz: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E aí ele diz no verso 15: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora, ele conclui, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Que coisas? Se eu, sendo mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo. Não é incrível que Jesus termina dizendo: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Quem quer ser feliz? Tem alguém aqui que não quer ser feliz? Você quer ser feliz? A chave para a felicidade. Pratica o exemplo que eu te dei. A ciência, a neurociência diz, presta atenção, olha para cá isso. A neurociência diz que uma das coisas que mais geram satisfação e prazer, contentamento na vida do ser humano, é quando ele faz algo por alguém. Quando a gente faz algo por alguém, a dopamina, a serotonina é liberada no nosso organismo e gera em nós a sensação de prazer e de contentamento. Jesus sabia disso, hein? O serviço de Jesus, ele é um ato de humildade radical. Ele é o maior e ele serve o menor. Ele se esvazia da sua glória para assumir a forma de servo. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde o cristianismo é assim: eu não estou gostando disso, eu não agrado daquilo, isso não está me satisfazendo. Sabe qual é o cristianismo de Jesus? Eu estou aqui disposto a servir. Não é sobre o meu prazer, é sobre dar prazer em Deus. Não é sobre a minha satisfação, é sobre dar glória ao nome de Deus. Jesus veio e viveu para servir, não para ser servido. Na contramão do egoísmo e da busca por status, Jesus nos chama a uma vida de entrega, a uma vida de doação, a uma vida que de fato nos leva a sermos felizes. James Hunter, autor do livro O Monge Executivo, que fala sobre o privilégio do servir, diz assim: o discipulado não se prova pelo que se sabe, mas pelo que se serve. Alguém certa vez disse: aquele que não serve, não serve.
Aquele que não serve não tem utilidade, porque a vida é sobre servir. Muitos querem ser servidos, poucos querem servir. Poucos querem se doar, mas no discipulado genuíno, na identidade em Jesus, ela não existe espaço para espectador, ela existe ao chamado para se envolver, para fazer a diferença. O discipulado de Jesus é sobre levantar a mão e dizer: eu estou aqui, conta comigo, como eu posso ajudar? É esse o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus é ver algo por fazer e, sem esperar alguém mandar, realizar por ter prazer de fazer. A vida de Jesus é uma vida proativa. A vida de um discípulo de Jesus que entende o chamado de Deus é uma vida proativa para fazer a diferença. Servir como Jesus é lavar pés sujos sem perder a dignidade. É se doar mesmo sem reconhecimento. É enxergar no serviço uma oportunidade de amar, de fazer a diferença. O verdadeiro discípulo, ele não foge do sacrifício, ele abraça com alegria, com prazer, com contentamento, uma igreja cheia de discípulo que serve. É uma igreja saudável, é uma igreja vibrante, é uma igreja impactante. Você sabe qual é a minha maior expectativa que eu estou hoje? É sobre como eu posso fazer o que eu posso fazer pelos moçambicanos. Alguém perguntou para mim: pastor, você está ansioso? Eu estou. Eu estou para chegar lá e poder perguntar assim: como eu posso servir? O que eu posso fazer por você? Quem caminha comigo sabe disso. Eu aprendi desde pequeno que a vida é sobre ter uma toalha e uma bacia nas mãos. É um privilégio servir. É um privilégio porque esse é o chamado de Deus. É um privilégio porque essa é a atitude de Cristo. Porque esse é o modelo do meu Pai, do meu Senhor, do meu Mestre, do meu Deus. Porque esse é o chamado dele para a minha vida. Não é à toa que Paulo nos chama em Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo? A atitude de Cristo foi de entrega, foi de sacrifício, foi de humildade, que busca o bem do outro, mesmo que isso custe a própria vida. Esse foi o exemplo que ele me deu e deu a você. O serviço cristão, querido, não é uma opção. É uma característica intrínseca da identidade do discípulo. Não servimos para sermos reconhecidos, para sermos aplaudidos, mas porque somos como Jesus. Eu não sirvo, não é para ser aplaudido. Eu não sirvo, não é para ser reconhecido. Eu sirvo é porque eu sou como meu mestre. Eu sirvo porque eu sigo o modelo dele. Eu sirvo porque eu honro o que ele fez por mim. Eu sirvo porque eu reconheço o que ele fez por mim. Jesus deixou claro que a grandeza no reino de Deus não está na denominação, mas no serviço e na humildade. Que a grandeza de Deus não está em manter o controle. Mateus 26, eu caminhando para o fim, Mateus 20, verso 26, 27 diz: quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo. Ser como Jesus é abraçar a alegria e o privilégio de servir. Não apenas em atos grandiosos, mas nas pequenas ações de compaixão, de ajuda,
mútua no dia a dia. Como Jesus serviu? Jesus serviu por meio de um serviço desinteressado. Ele não esperou nada em troca. Jesus serviu com humildade no serviço. Mesmo sendo filho de Deus, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que servir os outros não é um status, mas é sobre amor e sobre humildade. Como Jesus serviu? Numa atitude de servo. Jesus sempre colocou as necessidades dos outros em primeiro lugar. Como Jesus serviu? No serviço de amor. O serviço de Jesus foi sempre motivado pelo amor. Ele nos chama a servir uns aos outros da mesma forma, com um coração cheio de compaixão. Vamos às perguntas. Como você pode servir mais em seu lar? Como você pode servir mais no ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, você é o primeiro a chegar ou é o último a comparecer? No ambiente de trabalho, você é o primeiro a ir embora ou você está sempre disposto a fazer para além daquilo que se pede? Deixa eu te falar uma coisa. Você quer agradar a Deus? Faça sempre a pergunta antes de qualquer escolha ou decisão que você tenha que tomar. Como Jesus faria? Você faz sem esperar reconhecimento? Quem é o menos importante em sua vida? A quem você pode dedicar seu tempo, sua atenção, seus recursos? Às vezes a gente pensa que a gente é importante, até deparar numa UTI, como eu fui visitar essa semana. Numa ala onde só tem pessoas que estão em estágio avançado de câncer. Onde a gente depende do outro completamente. Quando eu penso na minha igreja, estamos procurando oportunidades para servir na igreja? Ou estamos sempre esperando ser servido? Quando eu vejo um problema na igreja, eu sou uma solução ou eu aponto a crítica? Onde podemos nos ajoelhar para lavar os pés dos nossos irmãos, queridos? Seja limpando, ajudando em um evento, orando por alguém ou oferecendo uma palavra de encorajamento. Onde eu posso servir? Como eu posso servir? Eu concluo dizendo a você, o fruto revela quem somos. O fruto revela quem somos. Queridos, a nossa identidade como discípulo de Jesus não é uma etiqueta religiosa. É uma realidade vivida. É uma realidade manifestada no nosso andar, no nosso amar, no nosso servir. Jesus concluiu um dos seus ensinamentos mais importantes em Lucas 6, 43 a 49, falando sobre frutos e fundamentos. Ele nos desafia: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Ele diz: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Que tipo de fruto você tem dado? Aquilo que você apresenta é aquilo que revela a sua essência. Nossa identidade como discípulos é revelada não pelo que dizemos ser. Vamos ficar de pé, para parecer que está acabando. Nossa identidade como discípulo é revelada não pelo que dizemos ser. Ela é revelada pelo que nós fazemos. As nossas ações, a nossa obediência, o nosso amor, o nosso serviço, eles são os frutos que revelam a qualidade da vida. A identidade do discípulo é revelada pelos frutos da sua vida. Não adianta dizer Senhor, Senhor, e viver em desobediência. Jesus afirma que o verdadeiro discípulo, ele ouve e ele pratica. Sabe o que isso significa?
ele cava fundo, ele constrói sobre a rocha, e ele resiste à tempestade. Sua fé não é rasa, nem superficial, sua fé é enraizada na palavra, no modelo de Jesus, na essência que é o Mestre. Jesus então nos faz uma pergunta cortante, avassaladora: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não faz o que eu digo? Por que você continua fazendo do seu jeito, da sua maneira? Ele prossegue, comparando aqueles que ouvem suas palavras e as praticam, como um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem e não praticam, como um homem que constrói a casa sobre a areia. No momento da tempestade, no momento da dificuldade, quem construiu porque praticou está seguro, quem decidiu fazer do seu jeito vai sucumbir. Ser discípulo de Jesus, ser como mestre, significa ouvir a sua voz, praticar a sua palavra. João 10, 27, resume a nossa identidade. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O discípulo ouve, o discípulo é convencido, é conhecido e ele segue. Ele se move em obediência, em amor e em serviço. O discípulo, ele não vive uma fé teórica, mas prática, visível, transformadora. Ser como Jesus, queridos, ser como Jesus é viver uma vida alicerçada na obediência, é viver uma vida no amor sacrificial e é viver uma vida no serviço humilde. Hoje, Jesus não está buscando admiradores. Jesus está buscando discípulos com identidades firmadas nele. Ser como ele é. O discipulado começa quando deixamos de viver para nós mesmos. Eu tenho uma pergunta final para fazer para você. Você está apenas ouvindo ou também está praticando? Sua vida reflete a identidade em Cristo? Você tem andado, amado e servido como Jesus? A identidade do discípulo não está no título que carrega, mas na vida que imita o Mestre. Que hoje, cada um de nós, possa olhar para Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso exemplo, e fazer essa oração. Por favor, mostra aí para mim. Você consegue? Você está pronto? Você está disposto? Senhor, ajuda-me a ser como Tu. Ajuda-me a andar como Tu andastes, a amar como Tu amastes e a servir como Tu servistes. Minha oração é que a nossa vida seja um testemunho vivo da nossa identidade em Jesus. Eu não posso deixar você sair daqui sem te fazer um apelo. Você entendeu que Jesus chamou você para ser como Ele? Talvez a sua vida até hoje, você escolheu fazer do seu jeito. E você descobriu que quando você faz do seu jeito, tudo dá errado. Você se desgasta, gasta energia, esforça demais, as coisas não acontecem. Mas Jesus hoje te chama para perto dEle, para fazer do jeito dEle. És adorado entre nós, tão desejado